E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma aula do curso DeFi Yield Farmers, que eu considero importantíssima, pois eu abordo questões de narrativas do mercado, para onde o mercado está indo, como eu invisto em certos cenários. Entendendo isso, podemos traçar um conhecimento e investir com muito mais segurança e sabedoria, apesar do mercado em queda. Conseguimos extrair benefícios disso entendendo essas narrativas. Meu nome é Kagara e se você gostar desse tipo de conteúdo, faça como inscrito 7.900 inscritos e considere se inscrever nesse canal, apertando o botãozinho que se encontra aqui embaixo e também deixando seu like. E antes da aula, vou falar aqui sobre o curso DeFi Yield Farmers, finanças descentralizadas do zero ao avançado. Rapidinho, vamos lá. Aqui o curso já tem mais de 12 horas de duração e 100 e poucas aulas de conteúdo. E são aulas curtas para que a gente aprenda passo a passo os aplicativos. Por exemplo, aqui na Terra Luna, que é um módulo bônus, praticamente um curso novo, temos aqui o Mirror Protocol. Sintéticos, aí eu falo sobre a parte de trade, sobre a parte de borrow, que seria como são criados ativos sintéticos, o farm, como vamos ganhar mineração de liquidez. Então é passo a passo, cada coisa que você pode fazer. E eu trouxe também aquela estratégia short, long, buy, neutral. E nem só isso, tem várias estratégias que eu trouxe aqui que todo mundo pergunta. Ah, você não vai ensinar sobre o Mirror Protocol, as estratégias? Já ensinei, tá aqui no curso. E também o Prism Protocol, para a gente ganhar muito mais dinheirinho, até com arbitragens entre lunas e celunas. O curso está nesse valor, mas se você tiver interesse de comprar, tem uma promoção 50% de desconto, basta clicar em comprar agora e colocar o cupom DeFi50. Eu deixei até aqui marcado porque eu já cliquei isso 1000 vezes. Aplicar e sai com esse novo valor e você pode dividir em 12 vezes. Então vamos à nossa aula. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e eu considero essa aula muito importante, pois vamos falar sobre Mindset, como eu construo conhecimento para poder investir e depois como eu utilizo esse conhecimento na prática investindo nos aplicativos DeFi. E aí eu separei essa aula em dois tópicos principais. O primeiro tópico é a importância das narrativas do mercado e o segundo, um guia para ser Yield Farmer em Bear Market. Se essa aula ficar muito comprida, a gente divide ela aí em duas partes sem problema nenhum. A importância das narrativas do mercado. Narrativa é simplesmente a exposição de fatos e construção do conhecimento a partir do que a gente está vendo nesse momento. Não é previsão de futuro nem nada do tipo. Vamos interpretar coisas para poder investir de uma maneira melhor em criptomoedas. E eu considero três narrativas importantíssimas. A narrativa macro, que seria a economia em geral, a narrativa do Bitcoin e a narrativa das finanças descentralizadas. A narrativa macro, certamente, vai direcionar todas as outras. Então, vamos a ela. Narrativa macro, índice S&P 500. As 500 maiores ações norte-americanas. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de mais de 100%. Mas o que aconteceu nos últimos 2 anos no mundo? Uma grave crise sanitária, que se tornou uma pandemia, e as pessoas não conseguiam nem sair de casa para trabalhar. Pessoas perderam empregos, fábricas fecharam, negócios foram desfeitos, mas o índice subiu. E por que será? Vamos a essa notícia. 22% de todos os dólares americanos da história foram emitidos em 2020. Impressora de dinheiro a todo vapor. A resposta do governo foi: vamos emitir dinheiro para controlar a crise. Aqui o mais interessante é a correlação do mercado de ações com a oferta monetária do país, ou seja, essa impressão de dinheiro. O vermelhinho é a impressão de dinheiro e o azulzinho é o mercado de ações. Veja como eles se correlacionam. Aqui, notadamente, há um efeito Cantillon. O dinheiro que entra na sociedade não entra de uma forma igual para todas as pessoas. Provavelmente, quem teve acesso a esse dinheiro em primeiro lugar foram as grandes empresas, através de financiamentos e tudo mais, e esse dinheiro vai para os diretores, para os acionistas que já têm dinheiro. O que eles fazem com o dinheiro novo que recebem? Reinvestem no mercado financeiro, pois eles já têm dinheiro, não são pobres que precisam comprar coisas para sobreviver. Então, promove isso daqui parecido com uma grande bolha. Vejamos o estoque de dinheiro, realmente em 2020 teve essa grande subida e não parou a emissão. Ainda continua essa produção de dinheiro de uma forma menor, mas ainda continua. E isso tem reflexos. Inflação anual dos Estados Unidos chega a 8,5% e é a maior nos últimos 41 anos. O Brasil também está passando por uma grande inflação. Vamos a outra notícia. O Banco Mundial prevê reflexos econômicos piores do que a guerra. Um conflito longe de nosso país, longe de outros países do mundo, afeta a economia do mundo, pois a gente sabe que o mundo é interconectado e esses países são produtores de combustíveis, não só combustível fóssil, mas o gás que abastece toda a Europa, produtor de alimentos como o trigo, que a gente consome muito e eleva o preço no mundo inteiro. E aí a gente volta lá no nosso gráfico. Vejam só, tinha uma tendência de alta clara desde 2020 e agora parece o quê? Tendência de alta ou de baixa? Topos e fundos descendentes?
Estamos subindo ou estamos descendo desde o final do ano? Parece que estamos descendo e já caímos em torno de 15%. Vamos a outro gráfico. Nasdaq. Também sofreu reflexos desse grande incentivo de dinheiro. Olha como subiu. E desde o final do ano, a gente começou a encontrar problemas. E temos aqui tendência de baixa também. E acabamos de romper um grande suporte. O que parece nessa narrativa macro pra gente? Que a economia está boa ou está ruim? Está ruim. Os reflexos estão aí. A conta chegou. E parece que estamos em uma clara tendência de baixa. Então, a narrativa macro é uma tendência de baixa. Agora, vamos falar sobre a nossa segunda narrativa, que é a narrativa do Bitcoin. O Bitcoin está inserido na economia global. Não funciona em um mundo à parte. Ou seja, a narrativa macro vai influenciar no Bitcoin. E como a gente pode começar a analisar isso? Pelo Google Trends. Pesquisando o termo Bitcoin, vemos que ninguém está pesquisando Bitcoin. Ninguém quer saber de Bitcoin. No Brasil, vamos ver no mundo. Todo mundo. O gráfico é praticamente o mesmo. Ninguém está pesquisando Bitcoin. Até pior, está no nível 19 aqui. No Brasil estava no nível 21. Quando as pessoas quiseram comprar Bitcoin? Nesse topinho aqui. Vamos lá, maio de 2021. Nosso gráfico, maio de 2021, abriu maio, região de topo histórico. As pessoas foram comprar Bitcoin, foram conhecer o Bitcoin quando já estava no topo histórico. E as pessoas que compraram aqui levaram na cabeça 50%. Depois que caiu esse 50%, o Bitcoin voltou a subir. Começaram a comprar novamente. E aí, chegou na mesma região daqueles compradores antigos. E o que aconteceu depois disso? O mercado começou a cair novamente. Provavelmente as pessoas que compraram aqui se desfizeram dos seus bitcoins aqui. E isso realmente acontece, região dos arrependidos. Quem comprou aqui passou muitos meses sofrendo. Nunca mais vou investir nesse ativo, ele é muito volátil, leva todas as minhas esperanças. E no momento que volta, eles vão vender e nunca mais vão querer saber de Bitcoin. Eu tenho um amigo que aconteceu exatamente isso. Conheceu nessa época, comprou, levou na cabeça tudo isso, vendeu no prejuízo e agora não quer nem saber de Bitcoin e nenhuma criptomoeda. Para ele já deu. Ele vai ficar nos fundinhos imobiliários mesmo. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente quer analisar e construir nossa narrativa. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Topo duplo. O que é um topo duplo? É um indicador de tendência de baixa. E realmente aconteceu isso. Começou a cair. Ou nós estamos em uma tendência de alta clara? Não. Estamos em uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Agora vamos tentar analisar mais de perto o que está acontecendo agora. Não que isso seja o correto, que eu saiba para onde o mercado vai ou não, mas vamos tentar analisar o que está acontecendo agora com o Bitcoin. Houve essa queda, e aqui o que parece a vocês? Parece para mim uma bandeirinha. Uma bandeira de baixa. O que acontece depois de uma bandeira de baixa? E a queda, se romper para baixo, será do mesmo tamanho do mastro. Vamos fazer o mastro aqui, até aqui, puxar. E vai cair até quanto? Até mais ou menos os 20 mil dólares. É isso que está mostrando, caso isso seja uma bandeira de baixa. Algumas pessoas vão falar, você está louco? Não tem nada a ver com isso. Mas a gente está tentando traçar aqui cenários para o Bitcoin. E se acontecer essa queda, podemos chegar próximo aos 20 mil dólares. Tá, vamos tentar colocar mais lenha nessa fogueira. Uma média de 200 períodos. Essa média ela é super importante para o Bitcoin. Veja que ela respeita muito bem os 200 períodos, sempre andando em torno disso. E aqui sentimos uma resistência na média de 200 e começamos a cair. Vamos ver o cenário ao longo do tempo. Veja que quando estamos em tendência de alta clara, o Bitcoin sempre está acima da média de 200. Olha no último bear market. Ele sente resistência na média de 200 e volta a cair. Média de 200 volta a cair. E caiu um montão até que subiu e caiu mais um pouquinho. Então, a média de 200 tem sido um rastreador da tendência de alta. E no momento, não conseguimos superar essa média de 200, mostrando mais uma vez que o cenário, que a narrativa para o Bitcoin é de baixa. Agora vamos dar um zoom out no Bitcoin e ver um pouquinho de longe, colocando no gráfico semanal. E no semanal, parece que é queda também, olha só. Mais barrinhas vermelhas do que verdes e estamos caindo pelas tabelas. E veja onde está a média de 200 períodos do gráfico semanal. Próximo aos 20 mil dólares, mais uma vez confirmando que se isso for uma bandeira de baixa, podemos chegar a esses níveis de preço. Vamos também a outra coisa que está acontecendo com o Bitcoin, Stock to Flow Model. O modelo Stock to Flow mostra o estoque em relação ao fluxo de Bitcoin.
O Bitcoin, ele existe, ele entra no mercado através dos mineradores. Quando um minerador minera um bloco, coloca aquelas transações e valida o bloco, ele recebe como recompensas Bitcoins. Só que a cada 4 anos existe um mecanismo que diminui pela metade essas recompensas de mineração. E essas linhas no gráfico mostram exatamente quando houve esse corte de recompensas. Estamos no 4º ciclo do Bitcoin. Quando houve o corte de recompensas, pancada para cima, depois volta a cair. Cortou recompensa, pancada para cima, depois volta a cair. Cortou aqui, pancada para cima e parece que já estamos caindo novamente. Existe um número de bitcoins sendo recebidos como recompensa a cada bloco. E existe um número de compradores, oferta e demanda. Essas recompensas são cortadas pela metade, mas existe uma demanda para esses bitcoins. O que acontece logo após essa queda pela metade, as pessoas vão tentar comprar. E há muito mais demanda para a oferta, e é por isso que os preços voltam a subir. E é isso que tem acontecido desde então. Não significa que isso acontecerá para sempre, mas até aqui tem acontecido. E analisando isso, podemos interpretar que entre os 800 dias para o próximo halving e os 600 dias, há uma queda. Veja que no roxinho seria o halving. O roxinho acontece, começa a subir. Chega no verdinho, é o ponto máximo, e volta a cair. Verdinho, ponto máximo, volta a cair. E aqui, verdinho, ponto máximo. Então, provavelmente ainda temos aqui um topo duplo mostrando nesse gráfico. Podemos cair até que o halving aconteça e os preços voltem a subir. Vamos voltar no nosso gráfico de Bitcoin e colocar umas linhas logarítmicas nele. Olha que gráfico sensacional, eu adoro esse gráfico. Até aqui tem respeitado isso, e a gente tenta se basear em padrões, porque o mercado se movimenta através de padrões. Se as pessoas estão olhando, todo mundo está olhando a mesma coisa, elas vão interpretar a mesma coisa, e por isso os comportamentos se repetem e os gráficos tendem a se convergir ao longo do tempo. Esse gráfico mostra tanto o tempo quanto o preço em escala logarítmica. Olha como respeita bem, bateu no topo da escala, voltou a cair até o fundo da escala. Topo da escala, fundo da escala. Essas linhas, eu coloquei aqui, são os halvings. Veja que quando acontece o halving, pancada para cima. Aconteceu o halving, pancada para cima. Aí tende a cair. Aconteceu o halving, pancada. Não chegamos a bater no topo da escala logarítmica. Mas aconteceu uma alta e agora está caindo. Ah, mas aqui não respeitou, furou a escala logarítmica. Normal, acontece. Mas vejam que mesmo furando, respeitou praticamente a média de 200 períodos. Ficou aqui nessa média. E agora, pode ser que, se rompendo essa bandeira, estamos próximos ao fundo dessa escala logarítmica. Pode ser que termine aqui e não caia até os 20 mil dólares, mas se cair, há essa média de 200 como suporte para essa queda. Então pode ser que a gente realmente vá até os 20 mil dólares antes de começar a subir novamente, entrando dentro da escala logarítmica. Só que isso não significa que o Bitcoin vai morrer, vai cair pelas tabelas, tenho que vender tudo e fugir para as montanhas. Não. O Bitcoin tem uma tendência secular de alta. Desde que ele nasceu, ele teve essa explosão de preços e continua subindo desde então. E isso difere muito das nossas moedas fiat. Enquanto o Bitcoin tem um número limitado, não passará daqueles 21 milhões de unidades, as moedas fiat, as moedas que nós utilizamos no dia a dia, são emitidas infinitamente. A gente acabou de ver aqui que os dólares estão sendo emitidos a todo tempo. Há uma inflação gigantesca, enquanto no Bitcoin, por ter esse número limitado, a inflação não vai existir quando chegar no seu final. Ou seja, ele ganha valor em relação às suas moedas fiat. Portanto, nesse momento, estamos em uma tendência de baixa, mas existe uma alta secular do ativo e é por isso que investimos em criptomoedas, acreditando que as criptomoedas ganharão valor em relação às moedas fiat. Tá, então agora a gente vai para a nossa terceira narrativa. Finanças descentralizadas. O site DeFi Llama reúne os protocolos DeFi e faz uma análise de quanto dinheirinho tem dentro desses protocolos, dentro dessas blockchains. E vejam só, temos 207 bilhões de dólares nesse momento. Esse mercado é novo. Começou em 2019, não havia nem 500 mil dólares. Em 2020, em torno de 600 milhões de dólares. Em 2021, em torno de 20 bilhões, de 15 a 20 bilhões de dólares. E desde então chegamos ao topo 230 bilhões de dólares. Subiu 10 vezes em um ano. 10x. Que mercado sobe 10x em um ano? Estamos no início. Quem pensa que já passou o fluxo está enganado. Ainda é tudo mato. Lá na frente você vai falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato. E realmente ainda é tudo mato, apesar desses 200 bilhões. E a gente começa a nossa narrativa mostrando que mesmo com a queda do Bitcoin, ainda há dinheiro nas finanças descentralizadas. Não tiraram capital. Quem já investe em Bitcoin, quem já investe em finanças descentralizadas, não está tirando capital, porque
existe uma razão de existir essas finanças descentralizadas. Existem stablecoins agora. Então eu converto o meu Bitcoin em stablecoin, coloco nos protocolos para render cada vez mais. Mesmo com a queda do mercado macro, da narrativa macro e da narrativa do Bitcoin, ainda podemos aproveitar a narrativa das finanças descentralizadas, entendendo o funcionamento, o fluxo desse dinheirinho. Aqui podemos perceber que não há entrada de capital, o dinheiro já está lá. Agora, vamos nas redes. Olha só, a blockchain do Ethereum caiu 7% em um mês do valorzinho que tinha travado dentro dela. A blockchain Terra Luna subiu 8%. A blockchain da Phantom caiu 20%. E o que a gente percebe com isso? Mesmo que não esteja entrando mais capital, existe um fluxo de capital entre blockchains. E é essa narrativa que a gente tem que captar. De onde está saindo dinheiro e para onde está entrando dinheiro? Vejam só, está entrando dinheiro na NIR. Por que será que está entrando dinheiro na NIR? A NIR subiu 130% em um único mês, já tem quase 2 bilhões de dólares travados em seus contratos. Vamos clicar aqui em NIR e ela se divide em duas. A NIR propriamente e também a segunda camada chamada Aurora, que cresceu muito mais do que a própria NIR. 3 vezes maior do que a própria NIR, essa segunda camada. Logo abaixo vem a Waves. O que aconteceu na Waves caiu 40% em um único mês. A gente lembra o que aconteceu com a Waves, aquela manipulação no protocolo Virus Finance e as pessoas fugindo aqui da Waves. Belezinha. Então estamos começando a analisar as narrativas e entender o fluxo de capital. Precisamos entender para onde está o próximo fluxo e vemos que existe um fluxo para a NIR. Temos aqui a Harmony caindo e a Oasis tem subido, ó, subiu 20%. A gente já trouxe bastante a blockchain da Oasis, recente, extremamente nova e pode crescer muito. Eu acredito bastante nessa rede. Tá, passando disso, começa a descer muito, aí são 100 milhões, poucos milhões, e cada movimentação vai alterar muito o fluxo. Veja Cardano, olha só, não tem nada aqui dentro, só 200 milhões. Apesar de ser uma moeda gigantesca, não tem nada dentro dos seus protocolos. Pode ser que lá na frente, construindo um bom ecossistema, as pessoas comecem a colocar capital dentro dessa blockchain. A Oasis é maior do que a Cardano? Minha nossa. Já analisamos aqui essa situação e entendemos que o fluxo de capital indica que estão migrando para a NIR Protocol. E por quê? Existe a narrativa das guerras de stablecoins. E todas as blockchains estão trazendo novas stablecoins. E a NIR trouxe a sua USN, uma moeda nativa, uma stablecoin nativa. E é por isso que as pessoas estão utilizando essa blockchain. O mercado está em baixa, as moedas perdendo valor. O que tem valor? Stablecoin, porque a gente coloca nos protocolos DeFi e rende. E essa USN vai ter como base mais ou menos os 20% que dão lá na Anchor Protocol com o UST. Isso pelo menos no começo, então dá para aproveitar os 20% aí no começo. Essa stablecoin combina elementos do UST com elementos do DAI e do Frax, que seriam a sobrecolateralização, e parece ser muito segura. Mas ainda é recente, então a gente não tem essa segurança logo de cara, tem que ver o teste de tempo se vai realmente manter o PEG de 1 para 1 com o dólar. Só que ela é sobrecolateralizada e utiliza também os mecanismos de stablecoin algorítmica queimando o NIR para emissão de USN. Além de ter a NIR como colateral, existe uma reserva em USDT, ou seja, ela é 2 vezes colateralizada, sobrecolateralizada. Parece ser a próxima narrativa que a gente tem que pegar. E com isso, nós vamos procurar os protocolos dentro da NIR e também da Aurora que entreguem um capital interessante para a gente. Clicamos aqui em Aurora, vejam só. Esse protocolo chamado Bastion tem 500 milhões de dólares e subiu 60% em um único mês, ou seja, o fluxo de capital está em direção ao Bastion, ao Origami, a Trisolaris e assim vai. Agora nós já conseguimos entender as nossas narrativas, narrativa macro, narrativa do Bitcoin e a narrativa das finanças descentralizadas. E mesmo que existam narrativas indicando a queda macro e do Bitcoin, nós podemos aproveitar a narrativa das finanças descentralizadas descobrindo onde está o próximo fluxo de capital. E aí não precisamos investir em coins propriamente ditas, mas em stablecoins e aproveitar os rendimentos, os yields, a mineração de liquidez que os protocolos dão para a gente. Ufa, terminamos com as narrativas e entendemos a importância das narrativas na hora de investir, tanto no cenário macro, no cenário do Bitcoin e no cenário das finanças descentralizadas. Assim a gente pode traçar estratégias de ganhar dinheirinhos independente do cenário que está sendo apresentado. Agora na próxima aula, para que essa aula não fique tão grande mais do que já está, vamos aprender a ser yield farmers em mercado de baixa. Até a próxima aula.